em 3 etapas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que fazer antes das entrevistas, no dia da entrevista e aí ao final ou depois das entrevistas, né? Se já saiu da faculdade, tá trabalhando na indústria por mais de um ano e aí eu quero aplicar. Eu faço o mesmo processo. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu cantinho. Para quem eu não conheço, meu nome é Amanda, muito prazer. E hoje eu trouxe a melhor recrutadora da Microsoft, a Elizabeth. Nossa! Que introdução! Obrigada, Amanda! Prazer. É verdade. Nós viemos aqui compartilhar com vocês algumas dicas para se fazer uma boa entrevista técnica. E também na área de engenharia de software, né? Especialmente para desenvolvimento. Ainda as dicas são gerais, né? A gente sempre vai fazer ênfase no desenvolvimento. Conta um pouco sobre você, o que você faz, de onde você é. Então, eu originalmente sou do México e eu comecei a estudar português na faculdade. Foi assim, meio assim, eu estava na linha pronta para pagar as aulas de italiano e aí eles tinham aí uma nota que falava aulas de português do Brasil, terças e quintas. E aí eu falei, olha, eu estou livre. E então quando eu cheguei na caixa para pagar, eu fiz o pagamento das 2 línguas. E aí, com o tempo, eu esqueci o italiano. E agora, com esse trabalho de recrutamento, eu viajei muitas vezes para o Brasil. E assim que eu me apaixonei pela língua, né? Tem já quase 7 anos que estou trabalhando na Microsoft. Comecei trabalhando no escritório do México e daí eu mudei para os Estados Unidos. E nos últimos quase 5 anos eu sou a recrutadora para a área de engenharia, para desenvolvimento de software, para todos os estudantes, seja faculdade, mestrado, doutorado, da América Latina. Então, assim que eu conheci a Amanda, eu tive o prazer de contratar a Amanda, primeiro como estagiária e agora que já está trabalhando de full time. Sim, e essa é uma curiosidade legal, que a gente foi assim, a gente se conheceu por causa do recrutamento, né? E a Elizabeth sempre foi assim, sempre deu muito apoio e tal, ela é muito amiga mesmo, assim. E aí coincidiu de eu me mudar pra cá e a gente ser vizinha. Na verdade, ela que me sugeriu esse prédio, né? Porque eu tava meio perdida na hora de procurar apartamento e aí deu certo da gente morar juntas. E legal. aí ganhei uma amiga. Ganhamos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho em 3 etapas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que fazer antes das entrevistas, no dia da entrevista e aí ao final ou depois das entrevistas, né? Eu acho que a primeira recomendação é que você tem que aproveitar o tempo, porque os ciclos de recrutamento das companhias têm uma data de início e tem uma data de termo. Então, tipicamente tem um ciclo de recrutamento anual, que começa, por exemplo, no caso da Microsoft para a América do Sul, começa em janeiro. Primeiro a gente abre as vagas e vocês têm que preencher um formulário online. Aí você tem que incluir seu currículo em inglês, no formato americano. Eu acho que a Amanda já tem dado algumas dicas, senão a gente consegue fazer um vídeo de dicas, mas também podemos compartilhar também um artigo que eu escrevi algum tempo atrás com dicas, né? Vou pôr na descrição. Bom, é o primeiro passo, né? Então, se você não tem um bom currículo, você não vai ser convidado para umas entrevistas. Então, a primeira etapa é que os recrutadores vamos receber aqueles currículos, vamos ler, né, todos os currículos, todos os projetos do pessoal e aí vamos fazer uma pré-seleção. E a pré-seleção é para uma primeira entrevista. Tipicamente, as entrevistas conseguem ser online ou tem, às vezes, algumas oportunidades de fazer em pessoa. E aqui são 45 minutos, né, em inglês.
E depois, se você passa essa primeira entrevista, você vai ser convidado para uma entrevista final, que tipicamente acontece no nosso escritório de São Paulo. Este ano aconteceu online, mas é assim, né? Então, mais ou menos a primeira entrevista pode acontecer entre fevereiro e abril, e as entrevistas finais mais ou menos em maio. Então, é importante que você conheça essas datas para que você possa se preparar com antecedência para as entrevistas. No momento que quando você preenche o formulário online e o recrutador liga a você ou manda um e-mail para você convidando para uma primeira entrevista, você já está pronto, né? Então, essa é a primeira parte. E olha, a verdade é que esse ano está sendo meio esquisito com o assunto, né, da pandemia. A gente está avaliando se por aí de agosto a gente consegue abrir um pouquinho mais de vagas, né? E fazer uma exceção, né? E fazer o recrutamento e continuar o recrutamento de América do Sul por aí em agosto, setembro. Então, eu acho que ainda não está perdido, né? E eu recomendaria, fazer seu currículo e a gente consegue colocar o Instagram e o grupo de Facebook, se vocês têm interesse de conhecer, né, os anúncios e se a gente vai ter mais vagas durante um ano. Vamos dar as dicas então, vamos começar antes da entrevista. O que você precisa fazer antes de você chegar lá e falar com o seu entrevistador? Então, essas dicas são no caso que você já tem o convite, né? Então, a primeira questão é que você tem que conhecer seu currículo, assim, muito bem, né? Desde... Decorar. Isso. Então, por quê? Porque as primeiras perguntas que a gente vai fazer tem que ver com o seu currículo, né? E com você. Então, se você fez um projeto há 3 anos, se não lembra muito bem, sei lá, vale a pena que dê uma olhada e lembre do scope do projeto, se você fez individual com um time, que tipo de dinâmica teve com aquele time, se teve uma boa colaboração, se não, se tiveram problemas ou desafios, como que vocês resolveram, né? Todo esse assunto é importante pra gente. Se você participou de uma maratona de programação, se participou de uma hackathon e você tem que falar sobre o projeto, né? Tudo isso. Se você faz algum tipo de voluntariado e sei lá, a gente gosta de saber os detalhes, então a gente vai estar perguntando sobre os detalhes do currículo. A segunda questão é prática. E a verdade é que agora a gente tem muitos recursos para se preparar. Tem um livro que é muito bom, que é Cracking the Coding Interview. Eu falei dele. Então, eu sei que quando você é estudante, provavelmente não tem muito dinheirinho, não. Mas eu acho que vale a pena que você consiga compartilhar o gasto com algum parceiro ou parceira. E se não, tem muitos recursos online para praticar. Meu favorito é o LeetCode, leetcode.com. Porque no LeetCode você tem problemas desde o básico, intermediário e avançado. Então, aí você consegue fazer um teste do seu nível, né? E isso é muito importante também, até para você relembrar as estruturas de dados, lembrar as definições, porque às vezes você tá assim, mais nos anos mais avançados da faculdade, que você não tá mais usando ativamente algumas estruturas de dados. Então, eu achei muito importante realmente implementar as coisas do zero e entender. E algo que eu errei também na minha primeira vez que eu tentei, né, que não passei, é que eu queria fazer em C#. E aí eu pensei, não, C# vai ser uma boa linguagem, porque é da Microsoft, e eu já trabalhei com C#, então eu sei. Só que eu não pratiquei com C# antes. Então na hora eu fiquei muito tempo tentando lembrar como que era a sintaxe da linguagem. Então, realmente é importante praticar nesse sentido também. E acho que a terceira dica tem que ver muito com o que a Amanda falou agora, né? Que é selecionar a linguagem de programação da sua preferência. Então, a verdade é que eu recomendo que se você gosta de uma linguagem, que use durante a entrevista inteira, né? Porque a entrevista consegue ter
dois problemas, né, na primeira entrevista, e depois nas entrevistas finais vão ser entre 3 e 4 entrevistas, e com 3 e 4 entrevistadores diferentes. Então aí você consegue fazer pelo menos uns 5 problemas, né? Então acho que vale a pena praticar com uma mesma linguagem. Agora, a sintaxe não tem que ser perfeita, não. Tipo, o código não vai compilar, porque a outra questão importante é que as entrevistas são no quadro. Tipo, quando elas acontecem em pessoa, você tem que escrever o código no quadrinho, né? Então, é uma experiência muito, muito diferente de escrever código no computador. Quando as entrevistas são online, então aí você tem a chance de usar um code editor, né? Mas esteja preparado para escrever código no quadro. Sim, e acho que escrever código no quadro te força a ser mais organizado também. Porque você precisa pensar antes de começar o começo, meio e fim do código. Porque se você começa, e eu fiz isso na primeira vez, se você começa a escrever, você começa, ai, mas agora eu tenho que incluir isso daqui, porque eu não tinha pensado antes. Aí eu pegava e colocava pequenininho assim, nossa, aí ficava uma bagunça. Então, o quadro é interessante por causa disso. Você tem que ser organizado. A outra questão é que você tem que pesquisar a companhia que você está indo para fazer a entrevista. Então, tem diferentes opções. A primeira recomendação é de ir direto para o website da companhia. Então, nesse caso, na Microsoft.com. E aí, a verdade é que a Microsoft tem muitos recursos internos para conhecer mais a companhia. É importante que você saiba a missão, os valores, tipo, notícias sobre a Microsoft. Não vai chegar lá, pelo amor de Deus, e achar que o Bill Gates ainda é o CEO. Porque fala Microsoft, né? Bill Gates, obviamente. Mas temos outro CEO, que é o Satya Nadella, então, né, saber essas coisas, saber a missão, tudo que a Elizabeth falou, é importante. E finalmente, uma entrevista não é somente a companhia entrevistando você, mas você também tem que entrevistar a companhia e verdadeiramente avaliar se é um lugar bom para você, né? Se você vai estar feliz de trabalhar nessa empresa, né? Então é importante que também ao final você faça perguntas. As perguntas têm que, para os entrevistadores, eles têm que ser feitas com respeito, né? E sempre desde o ponto que você quer aprender. Tipo assim, né? Perguntar para o entrevistador quanto ele ganha. Isso. Tá, e chegou o dia da entrevista. Então, chegou o dia da entrevista. Estudamos. Nos preparamos. E então aí tudo começa em casa, né? Quando você se está arrumando para ir para a entrevista. Então, a melhor dica é usar roupas confortáveis. A verdade é que no mundo da tecnologia, no mundo de desenvolvimento de software, o ambiente é assim, tipo, bem informal. Então você consegue ir de calça jeans, você consegue ir de uma camiseta e tipo de tênis, né? A vestimenta depende muito da companhia e da indústria. Inclusive na Microsoft, se você vai fazer uma entrevista para a área de vendas e área comercial, então aí o código de vestir é muito mais chique, né? Interessante. Porque você tem que ir para os escritórios dos clientes, você vai representar a Microsoft no outro lado, né? Por enquanto, na engenharia é muito mais relaxado, né? E, bom, então, você já está arrumado, você vai para o escritório ou o lugar da entrevista. Então, você tem que chegar com tempo, gente. Por quê? Porque se a entrevista é a 1 da tarde, por exemplo, você tem que procurar chegar lá um pouquinho mais cedo, porque tipicamente você tem que fazer um cadastro, lembre de trazer alguma identificação para entrar no prédio, né? Então, isso é importante, né? Às vezes tem que considerar tempo para o trânsito, né? São Paulo, gente. Lembra que é São Paulo, não subestime o trânsito de São Paulo, né? Quanto você acha de tempo? Eu recomendo sempre chegar ao prédio, né, 15 minutos antes.
Então você já está tranquilo, 15 minutos você não tem que esperar, você não vai estar desesperado porque a entrevista é daqui a 1 hora, senão que 15 minutos dá pra já ficar tranquilo e entrar e estar assim, tipo, com tempo, né? E a verdade é que a recomendação é porque se você vai, no caso que você chegar tarde, então aí o estresse, né? Você não entra tranquilo na entrevista, né? Chega já afobado na... A outra questão é que você vai conhecer muitas pessoas, né, no escritório da companhia que você vai, né? Então, o pessoal de recepção, o recrutador, os entrevistadores. Então, seja amável com todo mundo e mostre assim que você tem vontade de começar e ser parte do time de trabalho, né? Então mostre essa paixão e o interesse com todo o pessoal que você vai estar falando durante a entrevista. A outra questão é já durante a entrevista, né? Quando você já está 1 a 1 com o entrevistador e o entrevistador vai dar o primeiro problema, né? Para resolver. Por favor, gente, o primeiro passo é entender o problema. Muitas vezes os candidatos estão dando uma solução certa para o problema errado. Por quê? Porque você não entendeu o problema. E lembra que você vai ter entrevistadores que às vezes eles vão ser americanos, mas tem às vezes que eles vão ser europeus, indianos, russos, chineses, né? E tem um sotaque, porque todos temos um sotaque. Então, eu acho que vale a pena sempre falar a pergunta, repetir a pergunta com o entrevistador. A outra questão que é muito importante é fazer perguntas, né? Os problemas vão ser assim, bem abertos, bem gerais, com a ideia que você consiga entender os específicos, né, do problema. Então, aí é muito importante não fazer assumptions, né, e poder fazer as perguntas que vão dar as dicas para você resolver o problema do jeito certo. E na parte técnica, lembre que a gente está avaliando 2 aspectos, né? Então, o primeiro é sua capacidade para resolver os problemas e, número 2, sua capacidade para trasladar essas respostas em código. Então, essas são as 2 questões que a gente está tentando de avaliar na parte técnica da entrevista, né? Então, depois que você entendeu o problema, você está resolvendo o problema certo, você já fez perguntas, aí é o momento de escrever código. Então, dá para escrever pseudocódigo se você quiser, mas idealmente você tem que, tipo, administrar seu tempo, né? Então, vale a pena escrever o código, provar esse código, né? E garantir que está funcionando. Pra mim, né, pessoalmente, aí depende de cada um, eu sempre gosto de fazer um pseudocódigo, mas assim, nada muito detalhado. Só pra eu entender o começo, meio e fim e entender os casos de exceções. E também quando for testar o código, é importante também fazer, por exemplo, um caso geral, né? Um caso que é exceção. Cada problema vai ter o seu caso que é o worst case, né? Que é o pior caso. Então é importante testar contra esses também. Não só, né, no melhor das hipóteses. E lembra que você não está sozinho, não. Ou seja, é uma conversa com o entrevistador. Se você encontra assim um obstáculo e você não consegue, né, resolver, peça alguma dica para o entrevistador. Então aí o entrevistador pode ser que dá uma dica assim pequenininha ou ajuda um pouquinho mais. Mas lembra que é uma questão de colaboração. Ao final do dia, pode ser que o entrevistador seja o chefe, né? Então, essa questão é também um aspecto que a gente está avaliando. Será que eu consigo trabalhar com essa pessoa no dia a dia? E ao final da entrevista, faça suas perguntas, né? Então, como é que é trabalhar na Microsoft? Fale um pouquinho da sua carreira. O que você gosta da cidade,
sei lá, né? Se a pessoa teve algumas mudanças de time. Como foi que você começou a mudar de time? Ou por que a pessoa tem 15 anos trabalhando no mesmo time? Por que você gosta tanto do time, né? Então, essa é a questão, tipo de perguntas que você tem que fazer. Se você vai ter 4 entrevistas com 4 entrevistadores diferentes, eu acho legal, afinal de cada uma delas, perguntar o que eu posso melhorar e tudo mais. Então, só de você pedir e procurar melhorar e aplicar na próxima, eu acho muito legal. E o feedback, na verdade, não tem que ser negativo o tempo todo, né? Pode ser que você está fazendo muito bem alguma coisa, né? Então, você tem muita estrutura, né? No momento de resolver um problema. Então, aí o entrevistador dá aquele feedback para você. Olha, você é muito estruturada, então eu acho que você tem que continuar assim, né? Olha, eu acho que você começou a resolver o problema muito rápido e não fez perguntas, né? Então, para a seguinte entrevista, você faz mais perguntas antes de escrever o código, né? Então, vale a pena, porque o assunto de feedback é muito importante, especialmente para os estagiários, né? Especialmente para os estagiários, porque é a primeira vez para muitos que vão trabalhar num ambiente corporativo. Então, é uma experiência de aprendizagem. Então, você tem que pedir feedback, incorporar feedback, pedir feedback, incorporar aquele feedback. E assim que você vai, crescendo sua carreira, né? E nem sempre, às vezes Vou dar o meu exemplo, né? Na primeira vez eu ia direto para resolução, sem perguntar muito, né? Sem planejar muito. Então, o que eu fiz no meu segundo ano? Eu tentei ir mais devagar, né? Planejar e tudo mais. E aí eu fui pedir o feedback. E aí um dos feedbacks foi: bom, você não precisa demorar tanto na parte de planejamento, pode ir pro código. Então, você tem que, até você achar esse meio termo, você precisa perguntar, precisa saber o que você tá fazendo, né? E olha, tudo isso vem com a prática, que a gente já falou. Se você não pratica, então aí a entrevista vai ser muito ruim. Por quê? Porque você tem 45 minutos para não somente resolver o problema técnico, mas também para falar sobre o currículo, os projetos pessoais, os projetos que você tenha no currículo, e também o tempo final para fazer perguntas para o entrevistador. Então, verdadeiramente, são 25, 30 minutos no máximo que você vai estar trabalhando na parte técnica. Então, você tem que aprender a administrar seu tempo e ganhar aquela agilidade e velocidade para resolver os problemas. E bom, finalmente a entrevista terminou, você voltou para casa, né? Então, a dica final é, depois das entrevistas, se você tem os dados do recrutador ou dos entrevistadores, aí você manda uma nota agradecendo o tempo deles e falando alguma coisa da entrevista. Olha, muito obrigada pela oportunidade, eu gostei muito da experiência, especialmente sei lá, eu gostei de conhecer o escritório em pessoa, eu gostei que todas as pessoas foram muito amáveis, eu gostei de conhecer as experiências dos entrevistadores, eu gostei de resolver os problemas. Às vezes alguns candidatos falam pra mim: olha, eu acho que eu não fiz muito bem nas entrevistas, mas ainda gostei, muito obrigada pela oportunidade. Olha, então aí é um ponto em favor de vocês, né? Sim. E lembra que também, né? Se você consegue adicionar ao entrevistador ou ao recrutador em LinkedIn, vale a pena também. Uma boa, verdade. Até eu deveria ter feito isso, eu não fiz, que teve os entrevistadores que eu gostei bastante mesmo. A última coisa que eu falaria pra vocês é que o caminho é diferente para cada pessoa. Eu já conheci candidatos que no primeiro intento eles conseguiram, né, o estágio, eles conseguiram a vaga de full time. Mas eu também já conheci muitos candidatos, especialmente depois de 5 anos, que eles tentaram, não conseguiram, se prepararam, conseguiram. Se prepararam, não conseguiram. E aí, algumas vezes demora, né, 2, 3 anos, né? Mas eu acho que a disciplina paga.
Então, se você não foi convidado para uma primeira entrevista, não foi convidado para uma entrevista final, não conseguiu uma oferta nas entrevistas finais, não se preocupe. Porque aí o seguinte ano você tem mais uma oportunidade e ainda você terminou a faculdade, mestrado, doutorado, pode ganhar experiência na indústria e conseguir preencher o formulário online de novo, né? Já, tipo, sendo profissionista. Ah, isso é uma dúvida que eu tenho mesmo. Então, se já saiu da faculdade, tá trabalhando na indústria por mais de um ano, e aí eu quero aplicar. Eu faço o mesmo processo? Mesmo processo. Então, a diferença é que o site de Careers tem duas partes. Tem a secção de estudantes e tem a secção de profissionistas. Com experiência. Olha. No mundo de indústria, né, para os profissionais com experiência, os recrutadores tipicamente estão alinhados para um grupo de negócio. Então, por exemplo, pelo produto. Então, o Bing tem um recrutador que está contratando para o Bing. O Office tem um recrutador especialmente para Office, ou vários recrutadores, né? E qual você acha que é a maior diferença, assim, entre uma entrevista de University Hire para alguém já da indústria? Ou não tem as entrevistas? Olha, eu acho que o que muda é a expectativa, né? Então, eu não espero o mesmo desempenho e os mesmos conhecimentos de uma estudante que está no segundo ano de faculdade, ou terceiro ano de faculdade, a uma estudante que está no final da faculdade, no mestrado, no doutorado, ou que tem 1, 2, 10 anos de experiência. Então, entre mais estudos e mais experiência você tem, a expectativa de você é maior. Porque você deveria de saber mais, né? Eu acho que ganhar uma experiência de indústria tem vantagens e desvantagens. Por um lado, você já tem uma experiência de trabalhar numa companhia, todos os soft skills, quando você é um candidato com experiência, provavelmente eles estejam assim, bem sólidos, porque você já teve experiência de liderança, de colaboração, de comunicação, de foco no cliente, sei lá, porque você já trabalhou em diferentes projetos. Agora, na parte técnica, eu acho que também é muito importante que se você já tem anos de experiência, consiga voltar para os básicos. Porque o pessoal esquece dos básicos, né? Então, algoritmos, estrutura de dados, o pessoal esquece. E as entrevistas, todos os problemas têm que ver com estruturas de dados e algoritmos. Eu ia perguntar isso, porque eu imaginei que quem está vindo da indústria teria que aplicar para vagas específicas. Por exemplo, eu preciso de alguém que trabalha com redes para esse cargo. Então eu vou lá e aplico. Então você aplica e você vai ter uma entrevista mais geral. E aí você é alocado. Então, eu acho que os conhecimentos... A gente sempre quer que os profissionistas do desenvolvimento de software tenham os fundamentos de computação ali. Tá. Porque não é que você vai começar a trabalhar na Microsoft no Bing e você vai ficar no Bing a vida inteira. É verdade. A ideia é que você é um engenheiro de software, né? Você é um desenvolvedor de software. Agora, você está começando a trabalhar no Bing, mas o dia de amanhã, se você quiser trabalhar no Mixed Reality ou na aprendizagem de máquina, inteligência artificial, então você tem os skills e tem os foundations, né? Aqueles fundamentos de computação para mudar e fazer uma carreira com sucesso na Microsoft, né? Ai, que demais! Tenho alguns amigos que eu tenho certeza que vão se interessar por isso, porque eu não sabia como guiar vocês ou dar as informações corretas, então que bom que ela tá aqui, a gente chegou nesse assunto, porque eu tenho alguns amigos que saíram da faculdade, têm interesse, mas estão assim, não sei, né, se eu posso, né? Não, pode, com certeza. Quando você já é um candidato com experiência, aí idealmente sua experiência tem que estar alinhada com o conteúdo de trabalho do time, né? Do produto que você tem interesse, né?
Então, aí, às vezes, eles pedem alguns conhecimentos especiais ou específicos, né? Por enquanto, no University é muito universal, né? Então, você tem os fundamentos de computação e então aí você pode trabalhar em nuvem, o aplicativo, o seu sistema operativo, sei lá, né? Porque você tem aqueles foundations, né? Então, muito obrigada por assistir, espero muito que vocês tenham gostado da Elizabeth, ela deu muitas dicas muito boas e ela já topou voltar aqui para falar, então deixa aqui nos comentários outras perguntas que você quer fazer para ela, que aí ela responde no próximo vídeo. Se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!